Comentaristas detonam a estreia da seleção brasileira na Copa América. Que deixou de fazer um gol. Agora, gente, se virem, porque tem ganhado para... Olha, estou preocupado com a seleção brasileira. Aí você começa a Copa América contra a Costa Rica, um time horrível. Fica aí até o final do vídeo para você acompanhar tudo, mas antes, lembre de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o like. Valeu! A seleção brasileira até que atacou, mas não conseguiu finalizar um lance que resultasse em gol. E os comentaristas detonaram a partida do Brasil. 0-0 Brasil e Costa Rica. Isso é normal? Não é. Seleção brasileira jogou melhor? Claro. Teve domínio de posse de bola o tempo todo? Sim. Jogou no ataque o tempo todo? Sim. Criou algumas oportunidades de gol? Sim. Mas e o gol? O Paquetá meteu a bola na trave, o Rodrigo chutou bem uma bola, uma outra entrada quase fez o gol, o Bruno Guimarães teve uma chance mais no final, mas cadê o gol? E todo mundo imaginava, e o Júnior falou lá no comentário, imaginávamos que o ataque estava resolvido, né? Porque se começa com o Rafinha, com o Rodrigo, com o Vini Júnior, três grandes estrelas, três grandes jogadores, a possibilidade de reposição, né? O Savinho entrou muito bem no jogo, o Hendrick estava todo mundo esperando, depois entrou o Martinelli, mas cadê o gol? O Paquetá, numa entrevista no final, disse assim: jogamos como treinamos, fizemos tudo como tínhamos treinado, como nos preparamos. Ele achou que jogou bem, não jogou tão mal, mas cadê o gol? E então, e por falar nisso, não me lembro. Há muito tempo que uma seleção brasileira não tem tanto tempo de preparação. Então o Dorival treinou, fez 2 amistosos, fez as experiências que quis. Para mim, meio que desperdiçou o primeiro com o time reserva, mas fez todas as experiências que quis, definiu o time. As 2 alterações últimas que ele fez, eu acho que estão corretas, com o Militão jogando junto com o Marquinhos ali no meio da defesa, e com o Arana jogando pela esquerda, mais ofensivo, fazer mais jogadas ofensivas lá com o Vini Júnior. Olha, o melhor chute a gol do Paquetá na trave e do Arana. Então, até aí não está errado. Teve tempo para treinar. Mas e o gol? Cadê o gol? Difícil o grupo? Difícil. Eu disse, volto a repetir. Olha, estou preocupado com a seleção brasileira nesse grupo, nessa Copa América. Mas pensar muito mais no segundo jogo, no terceiro, o segundo contra o Paraguai, terceiro contra a Colômbia. A Colômbia tem um belíssimo time, ganhou do Paraguai, vai ser o último adversário, é complicadíssimo, ganhou do Brasil nas eliminatórias no ano passado, está numa fase excelente o time da Colômbia. O Paraguai vai jogar trancado. Mas o time dirigido pelo Alfaro, muito bem dirigido pelo Alfaro, bom técnico argentino, o time da Costa Rica, dentro das suas limitações, uma linha de 5 zagueiros, uma linha de 3, mais 2 à frente, ou uma linha de 5, uma linha de 4, mais uma linha à frente, fechando todo o espaço. Paraguai vai ser, sabe, panela de pressão, aquela que aperta assim para trancar. Assim vai ser o Paraguai. Se tiver que bater, vai bater. Porque eles fazem isso. Se tiver que catimbar, vai catimbar. É jogo complicado. E o Brasil passa a ter obrigação de vitória. Não é só a classificação, é para brigar pelo primeiro lugar no grupo. E se o Brasil ganha do Paraguai e a Colômbia ganha da Costa Rica, que é normal, a Colômbia chega com 6 pontos classificados, o Brasil chega com 4 pontos, e fica com a obrigação de vitória em cima da Colômbia também. Então tem que ganhar os 2 jogos, para ser primeiro, porque ser segundo não é legal não. Porque o cruzamento das quartas de final com o grupo do Uruguai já jogou o primeiro jogo num time feito, muito bom, muito bem dirigido pelo Louco Bielsa, com ótimos jogadores, melhor time do Uruguai dos últimos tempos. Cruzar com o Uruguai, ser segundo para pegar o Uruguai como primeiro nas quartas de final, não é legal não. E se for segundo e cruzar com o Uruguai, muito provavelmente faria uma semifinal contra a Argentina e não uma final. Então meio que bagunça tudo. Então, olha, Dorival culpado não. Treinou o time, o próprio Paquetá disse que fizemos aquilo que treinamos, como nos preparamos, mas não saiu gol. Tá certo. Acho apenas que o Dorival, quando colocou o Savinho no lugar do Rafinha, quando colocou o Hendrick e tirou o Vinícius Júnior, eu fiz a mesma coisa que o Neymar, a imagem que apareceu. Ouvi por quê? 2 motivos. Não se tira o grande jogador do momento.
Ah, não estava jogando tão bem? Não estava jogando tão bem. Fez lá 2, 3 assistências, preocupa, 2 ou 3 na marcação, que abre espaço para os outros. Não estava jogando tão bem, mas não se tira. O cara que pode decidir. O Neymar fez assim, e fazia, olhava para o jogador, e fazia assim. Estava certo o Neymar. E fazia isso também porque, quando depois entrou o Martinelli para ser o João Gomes, ali devia ter saído o João Gomes. Não precisava ficar João Gomes e Bruno com o Paquetá. Tirava o João Gomes, colocava o Hendrick junto com o Rodrigo pelo meio e com os 2 extremos, o Savino no lado, que entrou muito bem, e o Vini Júnior do outro para tentar decidir. Mas não foi por isso também que deixou de fazer um gol. Agora, gente, se virem, porque tem que ganhar do Paraguai e tem que ganhar da Colômbia. Bom, a minha manchete é o seguinte: Dorival Júnior foi o pior jogador em campo. A manchete. Aí eu vou escrever um pouquinho embaixo. Escalou mal, porque concordo com o Renato, 2 volantes é desnecessário contra a Costa Rica. Desnecessário. Não havia necessidade alguma de ter preocupação com a defesa. Tinha que ser um volante só. Demorou demais para trocar. No intervalo já tinha que ter entrado o Hendrick e ter tirado um volante. Logo no intervalo, a primeira alteração era essa. Sai um volante e coloca o Hendrick. Ficaria com o Rafinha e o Vini Júnior. Eu acho que os dois não jogaram bem. Mas começaria o segundo tempo com um de um lado, outro do outro. O Hendrick e o Rodrigo, que para mim foi o melhor da seleção, ali como meia, arrancando, partindo para cima, se movimentando e tudo mais. Cara, foi decepcionante para mim. Para mim foi decepcionante. Foi a pior partida da seleção brasileira nas mãos do Dorival, na minha visão. Pior partida. Ele perdeu toda a ousadia que ele demonstrou logo que ele chegou. Né? Parece que os jogos foram chegando perto da Copa América, ele já foi mudando, se fechando, e hoje ele foi um treinador altamente conservador. Gostei da escalação. Achei que ele escalou mal pra caramba, um jogo contra a Costa Rica. Não há necessidade de um volante, não há necessidade de 2 volantes, é um só. Essa Costa Rica, na minha visão, é a pior Costa Rica dos últimos jogos que o Brasil enfrentou em Copa do Mundo. O Brasil jogou em 90, foi 1-0 o gol do Miller. Jogou em 2002, foi 5-2. Jogou em 18, foi 2-0. E essa aqui ele empatou 0-0 com a pior delas. Pior das 3. Em 18 ganhou com 2 gols nos acréscimos. Né? Em 90 foi 1-0, um jogo suado. Em 2002 não, deitou e rolou. Mas esse time da Costa Rica, ele é péssimo. É o pior de todos eles. Tira um volante. Não precisa de 2, Dorival. Não precisa de 2, gente. Você vai jogar contra a Costa Rica, contra Paraguai. Eu acho que ele tem que tomar cuidado contra a Colômbia. É um time melhor que o nosso no momento. Ele tem que tomar cuidado contra o Uruguai, contra a Argentina, óbvio. São times melhores que o nosso. Mas quando você vai enfrentar uma Costa Rica, você vai enfrentar o Paraguai, você vai enfrentar qualquer outro que aparece por aí, porque a Copa América, como nós falamos à tarde, né, Renato, lá no Fim de Papo, a Copa América com seleções da América Central e da América do Norte só muda uma coisa: aumenta os jogos ruins. Diária. Agora na seleção brasileira ele não coloca um centroavante de área. Então, quer dizer, ele tem algumas convicções, mas na hora de bancar o garoto de 17 anos, 18 anos, ele não banca. O centroavante que tem lá é o Hendrick. Se ele quer fazer esse esquema, se ele quer repetir esquema, se ele quer imitar esquemas que ele já fez, então que faça ele completo. Coloque o centroavante para jogar. Porque que adianta você fazer todo esse movimento do Arana ser o ponto esquerda, de o Rafinha ir para a direita, e a bola passar no meio da área e não ter um pezinho para enfiar a bola dentro da área, um pezinho de centroavante. Cara que conhece aquele espaço ali e sabe onde se enfiar. Ele não coloca esse cara, que é o Hendrick. O Hendrick para ser titular. A partir do ponto que esse jogador está na seleção brasileira, ele não tem que ter mais paciência. É um jogador igual aos outros. Se você convoca 23 caras e você leva um garoto de 18 anos, então esse garoto de 18 anos tem que ser tratado, visto e como igual a todos os outros, porque você está numa seleção brasileira principal. Então não tem essa de ter paciência com o Hendrick. Você não convoca jogador para a seleção brasileira para ter paciência.
Você convoca jogador que você confia que pode entrar e jogar. Então não convoca. Então convoca um cara que ele ponha pra jogar. Então leva um centroavante que ele fala assim, pô, eu tô com esse moleque... Leva o Pedro, por exemplo. Leva o Pedro e coloca o Pedro. Porque com o Pedro ele não ia ter paciência. Se fosse o Gabriel, ele também não precisaria ter paciência. Se fosse, sei lá, se o Caleri fosse brasileiro, ele não ia precisar ter paciência. Por que tem que ter paciência com o Endrick, se o cara tá na seleção principal? Então é isso, pessoal. Deixe aqui embaixo nos comentários sobre o que você achou do vídeo e também desse empate do Brasil contra a Costa Rica. Lembre também de se inscrever no canal e deixar o like. Valeu e até o próximo vídeo.